Isso, absolutamente tudo que você vai ver aqui não é o que eu suponho, não é o que eu acho, não é o que eu estou chutando, e sim é baseado nos principais estudos e referências bibliográficas do mundo em relação a investimentos, inclusive boa parte desses estudos vindo das universidades onde eu fiz as minhas especializações, tanto na Universidade de Economia de Barcelona, onde me especializei em gestão avançada de portfólio, quanto Financial Accounting na Escola de Negócios de Harvard. Perfeito? E além disso, eu sempre cito algumas evidências que são importantes para nossa aula, e aqui não seria diferente. Aqui a gente tem uma lista que são as principais referências utilizadas na metodologia como um todo, e sempre que a gente citar algum ponto aqui na aula, eu também citarei as referências para respeitar o seu dinheiro e te ensinar realmente só aquilo que funciona de verdade e não aquilo que supõe que se funciona ou que acredita-se que pode ser verdadeiro ou não. Combinado? Dois recados rápidos, né? Dados eles, nós já podemos ir para o primeiro tópico. Sem delongas, a gente já pode falar o que você precisa saber sobre taxa Selic para absolutamente nunca mais ser enganado. E essa parte da aula aqui é extremamente interessante porque porque o que você vai entender nessa parte aqui vai te dar um contexto ainda maior do que só sobre taxa Selic. Vai te dar um contexto geral sobre renda fixa, sobre renda variável, sobre título público, sobre todas as principais nuances que você precisa entender quando você está começando a investir. Por quê? Porque basicamente existem duas grandes famílias de investimentos. E é importante você entender isso daqui, porque está diretamente ligado com taxa Selic e com tudo que a gente vai ver mais à frente. Inclusive, eu já faço um reforço. Se algum ponto aqui você já souber, porque aqui eu vou partir do zero, como a diferença entre renda fixa e renda variável, não se preocupe, porque se você já souber algum desses pontos, e é simples, tá? De fato é para ser simples e é para pegar na mão de quem está começando aqui, vai ser bom para você reforçar exatamente essas premissas e ouvir isso de uma forma diferente, que eu acredito que você nunca vai ter ouvido, que é o que de fato é taxa Selic na prática em relação à renda fixa e renda variável. Combinado? Então eu prefiro começar do zero, mesmo que seja simplório para alguns, para pegar todo mundo na mão. Acontece o seguinte, presta atenção que isso aqui é importante. Existem basicamente dois grandes grupos de investimentos, que talvez você já tenha ouvido falar, que é renda fixa e renda variável. Só esses dois. O que é cada um deles? Basicamente, você tem renda fixa, onde você empresta dinheiro para alguém e recebe com juros. Só isso. E renda variável é onde você adquire participação, seja em uma empresa, em um negócio, e passa a receber parte do lucro dessa empresa ou desse imóvel. Eu falei empresa ou negócio, no caso, empresa ou imóvel. Então perceba, essa é a diferença entre renda fixa e renda variável. Não é porque um varia e o outro não, tá? Porque renda fixa também varia. Não é porque um é mais seguro e o outro é mais arriscado, porque você tem renda fixa que é mais arriscado que renda variável. É basicamente em relação a como esse investimento te paga. Renda fixa te paga os juros através de você emprestar dinheiro para alguém. Renda variável te paga uma divisão de lucro ou um aluguel a partir de você se tornar sócio de uma empresa ou de um imóvel. Tá claro? Então aqui empresto dinheiro, que é renda fixa, aqui eu me torno sócio de alguma coisa. Basicamente é isso. Quando a gente vai entender quais são esses investimentos, tanto de renda fixa quanto renda variável, aí começam a aparecer as opções. Então, por exemplo, renda fixa, existem os títulos públicos, que você empresta dinheiro para o Tesouro Nacional, que é quem emite a moeda no Brasil, né? Faz parte ali do próprio Tesouro que é emissor da moeda. E você recebe de volta com juros. Você pode emprestar para um banco através dos famosos CDBs, ou LCI, LCA, é tudo você emprestando para banco. Você pode emprestar para empresas, que é uma debenture, que também é renda fixa, ou você fazer isso através de um fundo ali, que é um fundo de renda fixa. São os mais comuns que eu coloquei aqui, tem outros, mas esses daqui são basicamente os mais utilizados. Em renda variável, você tem ações, que você se torna sócio de empresas no Brasil, FIIs, você se torna sócio de imóveis no Brasil, estoques, você se torna sócio de empresas nos Estados Unidos, e REITs se torna sócio de imóveis nos Estados Unidos. Basicamente é isso. Tá claro? Então olha só, você já sabe uma divisão macro aqui, que é o que importa. Eu tenho renda fixa e eu tenho renda variável. Para que raio eu estou mostrando isso daqui se a gente vai falar da Selic? Porque para entender Selic, a maneira mais objetiva e aplicável é entender os títulos públicos. Título público nada mais é do que o próprio Tesouro Nacional, que é a instituição financeira máxima do país. O país ele tem uma dívida, o Brasil ele tem uma dívida,
e ele precisa pagar essa dívida, e ele precisa de dinheiro para manter as suas atividades. Então, o próprio Tesouro Nacional, que é o órgão que emite a moeda no Brasil, ele emite um título. Ele fala assim: olha, se você quiser me emprestar dinheiro, eu te pago com juros. É isso. O Tesouro Nacional, ele pega dinheiro emprestado seu e paga depois de determinado período de tempo com juros. Basicamente, esses são os títulos públicos. Você compra esses títulos através do famoso Tesouro Direto. Talvez você já ouviu falar do Tesouro Direto, que é a plataforma que tem lá Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, enfim, tem uma sopa aqui, tem uma nomenclatura de vários títulos diferentes, que todos eles, basicamente, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional para receber depois com juros. Bem tranquilo de entender, né? Qual é a lógica aqui? Olha que interessante. A primeira coisa que você precisa entender é que, por definição, não é o que eu acho, não é, olha, na minha opinião, não. Por definição, a renda fixa mais segura do país é sempre o próprio título público. Por quê? Porque ele é quem emite a moeda. Ele é a instituição de máxima segurança. Qualquer coisa que for falir, vai falir antes dele. Você vai falir banco, vai falir qualquer outra coisa antes do próprio emissor da moeda. Ele está protegido porque é muito difícil dele não pagar a sua dívida, uma vez que ele pode simplesmente emitir a moeda e pagar. Isso vai gerar consequência? Pode gerar inflação, pode gerar coisas na economia. Agora, a segurança, o título público é sempre a maior de todas. Perfeito? Então, olha o que a gente chega à conclusão aqui. Eu tenho duas categorias de investimentos. Uma delas, você empresta dinheiro para receber com juros. Dentro dessa categoria, eu posso emprestar dinheiro e receber do próprio Tesouro Nacional. E essa é a opção mais segura. Depois eu vou entrar aqui em diversificação, em riscos que também há em você utilizar o tesouro, em vários outros pontos. Mas aqui, de maneira simplista e objetiva, dentre as opções de renda fixa, esta aqui é a mais segura por definição. Tá claro? Por que eu fiz todo esse arco? Para chegar na informação mais importante, que é, preste atenção nisso, taxa Selic, ou taxa básica de juros, nada mais é do que quanto o título público te paga ao ano para você emprestar dinheiro para ele. É isso. Obviamente, né? Eu estou colocando de maneira extremamente simples e objetiva, que é aquilo que realmente importa para você. Na prática, a taxa Selic, que é igual à taxa básica de juros, que é igual com um tio em cima, porque é um aproximado muito próximo, muda a casa decimal, mas pode ser considerado igual a 100% do CDI, esses três nada mais são do que quanto o investimento mais seguro do país te paga ao ano para você emprestar dinheiro para ele. Ou ao menos ele espera te pagar. Tá claro? Conseguiram compreender até aí? De novo, isso daqui é o básico, é a base aqui de investimento para você pensar em renda fixa, em renda variável, em qualquer outra coisa, mas é extremamente importante você compreender isso. Conseguiu entender? Manda para mim no chat, por favor. Claríssimo. No investimento para o Tesouro Nacional, paga imposto de renda? Paga imposto de renda, meu amigo. No Brasil, você está no Brasil. Qualquer coisa você vai pagar imposto de renda, tirando alguns pontos bem específicos. Entendi. Boa noite. Pessoal chegando ainda, né? Mas quem já acompanhou, muita gente chegando atrasado. Se você chegou atrasado, não tem problema. Você está pegando agora o esqueleto da explicação, que é você entender que tem duas classes de ativos. Uma delas é renda fixa. E dentro da renda fixa você tem título público, é investimento mais seguro. E quanto ele paga é basicamente a taxa Selic. Tranquilo de entender, né? Não tenta dar passo maior que a perna, não. Falar, mas tem imposto de renda, mas. Quando. Não. Foca aqui no básico, no principal aqui, que é entender qual é o impacto aqui da taxa Selic. Mas, obviamente, que renda fixa tem imposto de renda. Não caiam na ilusão de renda fixa sem imposto de renda, tá? Não sejam ingênuos. Se você pega lá, por exemplo, LCI e LCA, é isento de imposto de renda. Mas a rentabilidade real, ela é menor. Simplesmente eles descontam o imposto da própria rentabilidade. Então você está no Brasil, tá? Não existe renda fixa isenta de imposto de renda se essa rentabilidade não for descontada. Esquece isso. Não acredita em Papai Noel, mas não em investimentos, pelo menos não se iluda. Combinado? Existem isenções de imposto de renda que estão lá na renda variável, sendo muito sincero. Que aí vai ser dividendos das ações e dos FIIs.
até um determinado valor, e basicamente isso. E compra e venda até 20 mil por mês. Mas não vamos entrar nisso agora. Na renda fixa não tem esse almoço grátis. Combinado? Volta pra mim. Ó, o Augusto mandou. LCI e LCA não presta, corram. É, Augusto, pelo menos você descobriu isso quanto antes, né? A galera ainda cai nessa de isenção de imposto, ainda cai nessas furadas ainda. Mas vem pra mim, porque olha o que é importante. Por que que a taxa Selic é tão importante, que é igual a 100% do CDI, como eu citei anteriormente, se ela representa o que o Tesouro Selic paga de rentabilidade? Por conta do seguinte, como ele é... Presta atenção nisso aqui, olha só. Agora, é a hora. Chama seu esposo que tá mexendo nas panelas lá na cozinha, sua esposa que tá mexendo no celular aí do seu lado, não tá prestando atenção. Só presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Porque basicamente você vai entender agora, a partir de agora, sempre, quando mudar a taxa Selic, por que tem esse fuzuê todo e por que muda, principalmente em relação aos investimentos. Teoricamente, mais na frente, você vai entender que isso tem um ponto ainda mais importante. Mas olha só, o que você precisa entender? Como o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país, a rentabilidade dele se torna o piso. Preste atenção. Quanto ele rende, que é igual a essa taxa Selic, que é igual a 100% do CDI, se torna o piso para a rentabilidade dos investimentos no país. Logo, qualquer investimento de renda fixa precisa pagar pelo menos o quanto está pagando o Tesouro Selic. Por quê? Por um motivo óbvio. Porque se ele pagar menos, as pessoas vão lá e emprestam para o Tesouro Selic. Se é mais seguro, ninguém é bobo. Você tem um banco te pagando 90% do CDI e o Tesouro Selic te pagando 100%, as pessoas vão investir no Tesouro Selic, porque é mais seguro. Simples assim. Tá claro? Junto com o Tesouro Selic, normalmente você tem os CDBs dos grandes bancos. Por quê? Porque também tem um risco muito baixo. Então, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, esses bancos que são muito gigantes, eles também têm um risco muito pequeno. Então, eles pagam igual o Tesouro Selic. Nem pagam a mais. Fala assim, ó, você pode investir no Tesouro Selic, mas se você já tiver o dinheiro aqui comigo, é mais cômodo você investir comigo, eu pago a mesma coisa que ele. Normalmente vai estar nessa mesma faixa. Tá bem? Só que como ele se torna o piso, ele influencia também algumas coisas que estão abaixo e algumas coisas que estão acima. Como, por exemplo, poupança, que paga aproximadamente ali 80% da taxa Selic, dependendo de quanto está a taxa Selic. Logo, aqui você já vai perceber, né, que obviamente não faz nenhum sentido investir nesses pontos aqui embaixo, mas tanto na média os fundos de renda fixa quanto a poupança vão render um percentual desse CDI ou dessa taxa Selic. Tá bem? E também influencia esses investimentos que estão acima, como por exemplo, CDB de banco pequeno e debenture. Então vocês provavelmente já viram por aí, se vocês investem em algo de renda fixa, esses CDBs de Sicredi, Banco da Coval, e aí tem o BMG, e aí o Banco Master estava no meio, que são esses bancos extremamente pequenos, que eles têm o risco mais alto, eles não conseguem dinheiro no mercado, e a única forma deles conseguirem dinheiro é pagando mais do que os bancos tradicionais e Tesouro Selic. Então eles rendem, por exemplo, até 120% ali do CDI. Beleza? Então, olha só, por que então que a taxa Selic é importante? Porque ela basicamente vai ditar a rentabilidade de todos esses principais investimentos de renda fixa, porque eles são atrelados à taxa Selic, que são os chamados de pós-fixados. Tranquilo? Bem simples de entender, né? E agora começa aí sim a gente dar os próximos passos. Por quê? Porque intuitivamente você poderia olhar para isso daqui e você fala, então é simples, a taxa Selic está alta, renda fixa rende mais, eu boto tudo na renda fixa. A taxa Selic cai, a renda fixa fica ruim, eu tiro tudo da renda fixa. Mas não é bem assim, porque tem outros dois impactos. Esse primeiro é o mais, mais claro, que está mais escancarado, mas outros dois também são importantes, que são os seguintes. Segundo efeito, você tem um maior custo de crédito. Aqui não impacta necessariamente o investimento, tá? Mas você imagina, aqui é uma lógica simples da economia, tá? Se eu tenho um dinheiro aqui, se eu boto ele no lugar mais seguro do país, ele me paga 14% ao ano, com segurança, meu amigo, para eu emprestar esse dinheiro para alguém, correr o risco desse alguém não me pagar, eu vou pedir muito mais do que 14.
Concorda? Então, quanto maior é a taxa Selic, maior é o custo de crédito. E aí isso daqui impacta o quê? Impacta em financiamento, impacta em qualquer tipo de aquisição de crédito para empresa, para pessoa física, para qualquer coisa que você precise de crédito, uma taxa Selic alta impacta fortemente. Só que não é o objetivo da aula aqui. A gente está falando de investimento, a gente não está falando de aquisição de crédito. Mas é importante e é responsável da minha parte te alertar que, ó, se você está pensando em financiar um imóvel, financiar carro, pegar qualquer coisa a juros, entenda que a gente está em uma taxa Selic extremamente alta e que isso vai dilapidar o seu patrimônio consideravelmente, porque você vai pagar um juros considerável. Tá claro? É uma obrigação minha dizer isso daqui, mesmo que não esteja diretamente ligado aos investimentos necessariamente, mesmo que ali intrinsecamente esteja ligado. E tem um terceiro ponto. E aqui é um pouco mais complexo, mas como eu confio muito na inteligência da minha audiência, eu respeito a inteligência de vocês, a gente vai falar desse terceiro ponto, que é para onde a gente vai fechar, e daqui a gente já parte para os melhores investimentos, que é a queda ou a alta da taxa Selic impacta também o preço de outros investimentos, como renda variável e títulos longos. Preste atenção no seguinte: existem dois efeitos da taxa Selic práticos nos investimentos, tirando o crédito aqui da jogada. O primeiro ele é direto, ele é renda fixa rende mais no curto prazo ou rende menos no curto prazo. Ponto. Simples. Taxa Selic está aumentando, renda fixa rende mais aqui no curto prazo. Taxa Selic está caindo, renda fixa rende um pouco menos aqui no curto prazo. Beleza? Qual é o segundo efeito? Sempre você tem o efeito em renda variável e em títulos mais longos da oferta versus a demanda. Quando você tem a taxa Selic muito alta, você tem esse dinheiro no curto prazo sendo direcionado para cá. Por quê? A taxa Selic, mesmo estando caindo, 14% ainda é um número muito alto. Então, o que as pessoas fazem? Pegam todo o dinheiro que tem e colocam tudo na taxa Selic aqui. Colocam tudo em CDB, colocam tudo em Tesouro Selic, colocam tudo em LCI, em LCA, em tudo que está pós-fixado aqui, ligado à taxa Selic, joga tudo aqui. Por quê? Porque tem a premissa, eu vou receber aqui 14%, é algo extremamente seguro, então maravilhoso, vou botar 100% do meu dinheiro aqui. Quando isso acontece, as pessoas sacam o dinheiro de outros investimentos, evitam de colocar em outros investimentos. Quais são esses outros? Renda variável, que são ações e FIIs, e títulos públicos longos. O que significa? Existem títulos públicos que não estão ligados à taxa Selic, mas estão ligados à inflação lá no longo prazo. Estão os famosos títulos IPCA+, que rendem a inflação mais uma taxa fixa. Só que, se a taxa Selic aqui já está alta, as pessoas não estão nem ligando para o IPCA+. Pegam todo o dinheiro que iria para lá, tira e coloca aqui. Quando você tem uma demanda baixa aqui nesses investimentos e uma oferta alta, porque essas ações continuam existindo, esses títulos longos continuam existindo, o que acontece quando você tem uma alta oferta, mas a demanda aqui é baixa? Os preços desabam. Então preste atenção. Em momentos em que você tem a taxa Selic alta, contraintuitivamente, quando se observa períodos passados e entende essa média ao longo do tempo, você tem as melhores oportunidades para investir aqui em renda variável e títulos longos ligados à inflação. E vou repetir, porque isso daqui é completamente contraintuitivo e por isso que eu te falei que essa aula é importante para não cair em narrativa mentirosa de taxa Selic. Exatamente em momentos como esse, onde você tem a Selic lá em cima, geram-se historicamente os menores preços, logo as maiores oportunidades em ações, FIIs e títulos de renda fixa longos. Tá claro? Olha como é que isso aqui é importante. De novo, não vou ficar pedindo desculpa toda vez que eu parar aqui pra tossir. Porque, como eu disse no começo, acho que vocês já perceberam que a gripe ainda perdura. Tá quase no final, mas ela perdura ainda. Mas eu vou frequentemente aqui parar e tomar o chazinho. Mas olha como é que é importante você entender isso aqui. Isso aqui muda completamente como você olha para eventos como esse. Você podia olhar para cá agora, e isso daqui tem um cara chamado Howard Marks, que é um estudioso de investimentos muito famoso, que ele chama do investidor de visão de primeiro nível.
Investidor de visão de primeiro nível é basicamente o que a gente chama de manada, que é aquela galera que faz o que todo mundo está fazendo, não pensa muito, não liga muito e só executa o que é mais intuitivo. A manada, nesse momento, quando vê taxa Selic alta, mesmo que começou a cair, vai tudo para renda fixa de curto prazo. Compra tudo de CDB, compra tudo de Tesouro Selic, compra tudo de LCA, LCI. E no final, historicamente, tem uma rentabilidade média baixa. Como, Matheus? Como que eu posso ter uma rentabilidade média baixa comprando um investimento de 14% que está pagando agora? Porque essa taxa Selic vai caindo ao longo do tempo, enquanto a renda variável vai se valorizando. E aí, quando você se vê lá na frente, com o seu dinheiro travado na renda fixa, rendendo pouco, porque a taxa Selic caiu, como já começou a cair, e quando você vai tentar comprar outros investimentos, eles já estão muito mais caros. Matheus, eu acho que eu entendi a lógica. Mas será que isso acontece mesmo? Você teria um exemplo prático? É óbvio que eu teria um exemplo prático, e é por isso que eu vou trazer aqui para vocês esse gráfico que mostra exatamente isso acontecendo nos FIIs. Preste atenção nisso daqui. Esse gráfico é extremamente importante, tá? Isso daqui mostra o comportamento dos FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários, em relação à taxa Selic. Então, olha só. Volta lá no começo da imagem. Eu vou explicar esse gráfico com muita calma aqui para vocês, tá? Lá na fase 1. A fase 1 é o seguinte. A gente começa lá em janeiro de 2011, onde a taxa Selic era 11,25%. Você imagina, você tem uma Selic de 11,25%, que já é alta. Aí o que você fazia? Vai lá e coloca todo o seu dinheiro lá em renda fixa. Pois bem, de 2011 a 2013, a Selic caiu de 11,25 para 7,25. Os FIIs, nesse período de tempo, se valorizaram 59,8% em 2 anos. Ganhou consideravelmente da renda fixa, correto? Quem estava na renda fixa viu a sua carteira agora rendendo 7,25 e quando foi tentar comprar FIIs, por exemplo, eles estavam 60% mais caros. E aí aconteceu um movimento contrário depois. A gente vai para a fase 2, que é a Selic subiu, saiu de 7,25 e foi para 14,25, que é próximo do que a gente está agora, inclusive. A gente está em 14. O que aconteceu com os FIIs? Eles perderam valor, que é esperado. Taxa Selic subiu muito, as pessoas tiram o valor daqui e jogam tudo lá para taxa Selic, joga tudo para Tesouro Selic, joga tudo para CDB, para LCI, não tá nem aí. Os FIIs continuaram pagando proventos todos os meses, continuaram gerando os aluguéis que geram, mas o valor das cotas diminuiu, 14%. E aí vem o ciclo seguinte, fase 3. Lá em 2016, a taxa Selic estava 14,25%. Parece algo que a gente está vendo agora, né? Parece semelhante com 14% que a gente está agora. Pois bem, ao longo dos 4 anos seguintes, a taxa Selic saiu de 14,25 para 4,5. Quem tinha um dinheiro preso no CDB parou de ver ele rendendo 14 e passou a ver ele rendendo 4%. Só que com um detalhe, os FIIs nesse período, eles ficaram 139% mais caros. Eles se valorizaram mais de 139%. Repetindo exatamente o mesmo ciclo. Esse gráfico acaba logo na sequência aqui de 2021, pós-pandemia, mas aconteceu exatamente a mesma coisa. Na pandemia, você também teve queda com alta de juros e depois retomando, na verdade continuou com a baixa de juros com a influência da pandemia e depois os FIIs caíram novamente com a taxa de juros disparando. Vocês conseguem entender uma lógica? E aqui percebam, eu trouxe o exemplo dos FIIs porque tem esse gráfico, porque é bonito o gráfico e dá para entender. Mas isso se repete nas ações, inclusive tem essa fonte que é bem legal de uma universidade aqui do Brasil, que mostra essas interações macroeconômicas entre o Ibovespa, que é mercado de ações brasileiro, com a taxa Selic e mostra exatamente o mesmo comportamento. Em períodos que a Selic está barata, está muito alta, normalmente as ações estão com preços reduzidos. E a mesma coisa acontece nos títulos públicos. Essa notícia é de agora, de agosto deste mês. Tesouro Direto bate recorde em junho com o impulso do Tesouro IPCA+, que são os títulos longos ligados à inflação. Os títulos longos ligados à inflação estão pagando a maior taxa dos últimos 20 anos, pagando inflação mais 8% em alguns casos. Depende ali do dia que ele vai sendo negociado, depende do prazo, se é 2032, 35, 45. Mas você tem exatamente nesse momento o contrário acontecendo aqui. Você tem as ações e FIIs em preços mais baratos e você tem títulos ligados à inflação pagando a maior taxa fixa atrelada ao IPCA+, dos últimos 20 anos. Tá claro? E aí aqui vem um ponto importante.
Tem dois comentários aqui interessantes, tá? O primeiro alguém mandou ali em cima, começando em renda variável amanhã, depois dessa. Não é banal assim. E não é botar tudo em renda variável. Já vou te explicar exatamente qual é a dinâmica. E a Tatiana mandou, tudo é um jogo. E aqui é maravilhoso o que eu vou mostrar pra vocês. Porque olha só, Tatiana, eu sei que parece contraintuitivo, mas não tem jogo nenhum. É 10 vezes mais simples do que tentam te empurrar por aí. E eu vou te provar isso agora. Eu vou te provar isso. Sabe por quê? Porque nesse momento, você olha pra tudo isso que eu te mostrei, você fala assim, Matheus, agora eu vou ficar maluco. Porque agora eu acho que eu tenho que ir pra renda variável de qualquer jeito, eu tenho que botar todo o meu dinheiro em título público, eu vou vender meu Tesouro Selic, vou comprar IPCA+, e eu tenho que acertar um momento, eu tenho que saber quando a Selic vai cair. E se eu te disser que talvez você não precise de tudo isso? Talvez seja brutalmente mais simples e as pessoas que tentam complicar pra vocês. Por quê? Porque entendendo esse contexto, a gente tira algumas conclusões, de maneira bem direta, que é, taxa Selic é quanto o Tesouro Selic te paga anualmente, que é um título público. Isso influencia, além da renda fixa, o crédito e a renda variável e títulos longos. E contraintuitivamente, em períodos com taxa Selic alta, é extremamente vantajoso investir também em renda variável e títulos longos. Correto? E percebam, também, não é somente. Só que aqui entra a parte que eu mais gosto da aula. Na verdade, a que eu mais gosto é a última, que eu vou mostrar os investimentos em si. Mas aqui tem uma parte que se torna interessante para responder, inclusive a Tatiana, que mandou no chat, que isso é um jogo. Eu entendo sua percepção, porque às vezes parece mesmo, Tatiana. Empurram tanta coisa para vocês de agora é o momento da renda fixa, não, agora a Selic vai cair, então troca para renda variável, aí vai acontecer eleição, então o Brasil vai acabar e você tem que mudar para investimento em dólar. E aí cada dia é uma nova historinha para te contar e prender a atenção. Só que como será que deve ser investido da maneira correta? Como é que eu devo fazer aqui? O que eu devo focar de verdade? Baseado em evidência, baseado em estudo científico, se apoiando no ombro dos gigantes que estudaram isso daqui a vida inteira. Basicamente, você tem que tomar duas coisas aqui, tá? Primeiro eu vou dar uma dica rápida aqui, e aí depois a gente vai para a parte mais profunda, tá? Eu coloquei esse gráfico de novo porque, como investir da maneira correta, antes da gente ir pro bruto, para a parte brutal, que é a mais importante, primeiro eu vou dar uma dica que é extremamente rápida, tá? Lembra desse gráfico aqui? Do que paga 100% CDI e do que paga mais, do que paga menos? Parece contraintuitivo, tá? Mas tira os dois, tá? Tira o que paga menos e tira o que paga mais também. Esquece essas jossas. Por quê? Porque na renda fixa de curto prazo, que são esses investimentos aqui que eu mostrei, o objetivo não é ter altíssima rentabilidade, não é multiplicar o dinheiro, não, é ser sua reserva de emergência com alta segurança e liquidez. Só isso. Esses caras que estão aqui em cima pagando mais, eles têm um risco muito maior. O Banco Master, ele estava nessa linha aqui de cima, pagando 120% do CDI. Acredito que você não gostaria de ter seu dinheiro nele, certo? Então, renda fixa, curto prazo, Tesouro Selic, sem muita enrolação. Não tem, você não precisa de um TCC sobre isso, você não precisa de nada complexo, um fundo que vai seguir tal estratégia. Não, renda fixa de curto prazo para reserva de emergência, precisa de segurança e liquidez, é Tesouro Selic. Simples assim. Matheus, mas agora é fácil ser engenheiro de obra pronta e falar para não investir nesses caras aqui de cima, porque Banco Master estava aí. A primeira vez que eu falei de Banco Master tem registrado no meu Instagram, inclusive eu repostei o vídeo esses dias, foi em 2021. Em 2021, não pegava essas gripes tão facilmente, né? Mais jovem, nem tanta diferença, né? Mas em 2021, pela primeira vez, eu afirmei lá no Instagram, falei, aqui existe uma furada. Vai dar merda alguma hora. Eu não sei quando, mas tem alguma coisa de errado aqui. Não invista na jossa do Banco Master. Em 2021, quando ninguém citava absolutamente nada disso. Tá bem? Só ir lá no Instagram conferir, que tem vários trechos lá. Eu não falei uma ou duas vezes, né? Falei uma dezena de vezes aqui. Em toda live que falava de renda fixa, eu usava exemplo ruim aqui, o Banco Master. Então, quem acompanha aqui tá cansado de saber. Mas enfim, o mais importante não é isso. O mais importante é isso daqui. Que é, existe um estudo que foi feito com uma simples premissa, tá? Uma simples pergunta de pesquisa, que é o objeto de investigação de um estudo científico, né? Todo estudo científico, ele tem uma pergunta que é seu objeto de investigação, o qual a conclusão esperada do estudo é responder essa determinada pergunta, certo? Logo,
Foi feito um estudo extremamente famoso, muito consolidado, que inclusive é utilizado no CFA, que é a certificação de maior nível do mundo em relação a investimentos, que se chama Determinants of Portfolio Performance. Os caras se perguntaram o seguinte, de maneira extremamente objetiva: o que mais influencia na rentabilidade dos seus investimentos? De maneira prática e direta, a pergunta era: quais são os elementos? Especificamente, qual é? Eu quero pegar um, que é aquilo que mais faz diferença no seu dinheiro. Que é aquilo que você mais tem que focar sua atenção no momento de você investir. E aí, os três principais investigados, né, a divisão que eles fizeram, eles aplicaram a taxonomia em três diferentes grupos, que é investir no momento certo, é o primeiro grupo, selecionar os ativos certos individualmente, segundo grupo, e terceiro grupo, definir sua carteira com os investimentos certos. O que isso daqui está falando? Basicamente, eu quero entender o que eu preciso fazer de verdade. Eu preciso investir no momento melhor de todos, ficar adivinhando quem vai ganhar a eleição, para onde vai a taxa Selic, se agora que as ações vão começar a subir ou depois? Isso é o que mais importa? Eu preciso selecionar bons investimentos individualmente, por exemplo, não só investir em ações, mas investir em ações boas. E eu preciso definir a minha carteira, sabendo quais são os grandes grupos que eu quero ter, como é a divisão macro do meu patrimônio. Olha, eu vou investir tendo tanto em tal investimento, tendo esse investimento, tendo esse investimento, tendo esse investimento. Independente do tempo, independente do que está acontecendo ao redor. E eles se perguntaram, qual desses tinha mais impacto? E eu vou em ordem decrescente aqui para vocês. Primeiro, aquele que era mais em decrescente de irrelevância, né? Por quê? Aquele que era completamente irrelevante, por incrível que pareça, que chegava a ter 0 a 5% de impacto total no resultado, era investir no momento certo. Tinha impacto pequeno. Você não precisava ficar adivinhando para onde a Selic vai, se está caindo, está subindo, se quem vai ganhar a eleição. E olha que interessante isso daqui. Isso daqui é para ser contraintuitivo com o título dessa aula. Tem uma lógica aqui nas aulas ao vivo que é o seguinte: a aula, o tema dela é o que você quer ouvir, porque eu não sou bobo, eu disputo atenção com todo o YouTube, né? Com a galera fazendo dancinha, falando, esse é o melhor investimento, esse daqui é o melhor. Só que o conteúdo é o que você precisa ouvir. Então eu sei que você entrou aqui falando assim, eu quero saber a maior oportunidade do mundo e que isso vai mudar a minha vida se eu souber exatamente como investir nisso no momento em que a Selic está essa daqui. Tem uma diferença? Tem. Pequena. É relevante você investir em IPCA mais agora, em ações e renda variável, como um todo agora? É importante. Provavelmente vai ter um impacto no seu ganho de patrimônio. Mas a relevância é menor. É importante você selecionar ativos certos individualmente? Também é. Mais do que investir no momento certo. Agora, tem uma coisa que disparada ganha de todos os outros, que é basicamente definir sua carteira de investimentos com os investimentos certos. Baseado em evidência, o que existe padrão ouro hoje mostra simplesmente o seguinte, preste atenção no que eu vou te falar. O mais importante que você precisa executar ao investir é definir como vai estar dividido o seu patrimônio investido. Definir o que você vai ter. Você fala assim, olha, eu quero ter uma parte em renda fixa, que vai estar em título público, uma parte em ações, uma parte em FIIs e uma parte em investimentos no exterior. E eu vou ter sempre essas partes aqui e vou investir nelas para ficar equilibrado ao longo do tempo. Se você faz isso, você está na frente de 95% das pessoas. Sim, disparadamente. Porque este é o fator, baseado em evidência, que gera mais resultado nos seus investimentos. Simples. Tá claro? Eu não vou entrar nem nas complexidades, tá? Que eles usaram um modo de regressão estatística para chegar em qual era a rentabilidade atrelada a cada um desses fatores. Eu não vou nem aprofundar o quão robusto e o quão essa resposta aqui é impactante. Mas de maneira simples, a coisa que você mais precisa se preocupar é definir quais são os investimentos na sua carteira e conseguir manter essa divisão ao longo do tempo. Acabou. Tá claro? Só que, obviamente, a nossa aula não pode acabar nessa resposta, né? Por quê? Se o mais importante de tudo para você como investidor é saber quais são esses investimentos
para você ter ele independente do momento, logo, o que a gente precisa saber é quais são, de fato, os melhores investimentos. Nesse cenário aqui, é só para te prender lá no começo da aula, para a galera que chega aqui falando, eu quero nesse cenário de Selic caindo, porque isso é o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir é que, independente do cenário, baseado em evidência, você precisa de uma carteira que é composta pelos mesmos investimentos, independente do período que a gente está passando. Eu gosto de usar uma analogia que é o seguinte. Imagina que você está construindo uma ponte. Eu sou engenheiro, então eu não fui exatamente. Trabalhei um bom tempo como engenheiro, mas mecânico, eu não sou engenheiro civil. Mas se você é um engenheiro civil, você vai projetar uma ponte. E você faz algumas matérias disso, então o mínimo para dar o exemplo, sabe o mínimo para errar pelo menos, que é quando você vai projetar uma ponte, por exemplo, você projeta aquela ponte considerando os extremos de cada uma das situações. E ainda coloca uma margem a mais de segurança. Então você vai projetar uma ponte, você coloca lá a espessura do concreto e a qualidade e a dureza do concreto baseado naquele dia que vai dar o maior vento possível. E ainda coloca uma margem. Você vai colocar a altura dos arcos que vão compensar ali a força que está fazendo para baixo através do peso. Você vai fazer esse tamanho dos arcos, considerando o maior peso possível em cima da ponte. Como se estivesse passando 3 caminhões ali ao mesmo tempo na ponte, cada um pesando 20 toneladas. Você projeta e monta a ponte de maneira a ela passar por qualquer situação. Certo? Por quê? Porque a jossa de uma ponte você não faz agora para desmontar no mês que vem. Você não faz agora para na semana que vem você tirar a ponte e colocar em outro lugar. Se ao projetar uma ponte, que é algo que tende a se levar para a vida inteira, você faz algo robusto para passar por qualquer situação, para que raios com seu dinheiro, com seu investimento, que você vai levar para a vida inteira, você vai fazer a sua escolha baseada em como está a Selic agora? Em quem que é o presidente agora? O que está saindo no jornal? Não faz o menor sentido. Menor sentido. A estrutura sua de investimentos deve ser uma ponte extremamente robusta, usando as margens o maior possível para o seu patrimônio estar protegido e crescendo de maneira robusta e perene. Ou seja, independente daquilo que esteja acontecendo. Se a inflação aumentar, tudo bem, eu tenho proteção da inflação. Se o dólar disparar, tudo bem, eu tenho proteção em moeda forte, que meu patrimônio valoriza junto. Se a taxa Selic desabar, a renda fixa não estiver rendendo nada, opa, a economia vai estar aquecida, as ações e imóveis vão disparar. Tudo bem, eu tenho empresas. Se o IGPM disparar, aluguel ficou mais caro, escassez de imóvel, ciclo imobiliário, eu tenho imóveis aqui que vão me pagar mais aluguel. Tá claro? E isso daqui, eu gosto de citar isso, talvez eu fale muito menos, tá, do que eu deveria, porque isso daqui poderia usar como um marketing, ficar mostrando o tempo inteiro, mas nós somos a única, presta atenção nisso, nós somos a única escola de investimentos do país que temos um centro de pesquisas próprio. Nós temos professores doutores, nós temos inclusive doutorandos e mestrandos participando juntos nas pesquisas, os professores doutores são os que guiam e orientam, nós temos cientistas de dados, desenvolvedores, analistas de dados, uma doutora de finanças comportamentais, nós temos um centro de pesquisas para construir essa ponte. É talvez o que eu dedique o maior tempo dentro de uma escola de investimentos. É contraintuitivo, né? Porque a maioria das pessoas dedica a maior parte do tempo fazendo vídeo lá no Instagram, respondendo story, sei lá, tentando fazer alguma... Eu não, eu dedico a maior parte do meu tempo estudando, fazendo a produção acadêmica para o nosso centro de estudos e preparando as aulas da melhor forma possível, além de atender os alunos e toda a plataforma que a gente tem, que disparadamente eu considero a melhor que a gente tem no país também, porque por trás a gente tem um centro de pesquisa muito bom. Por que eu estou falando isso? Porque esse centro de pesquisa chegou à conclusão que essa ponte é fácil de montar. Você precisa, basicamente, de alguns elementos aqui, que são eles: títulos públicos para curto e médio prazo, para reserva de emergência e proteção da inflação, empresas
imóveis e ativos em dólar. Só isso. Quais são os melhores investimentos para o investidor? Não os melhores para o banco, não os melhores para a corretora, não o melhor para o fundo. O melhor investimento para o investidor em cada uma dessas classes são esses aqui. Só isso. Você precisa de Tesouro Selic para ser sua reserva de emergência, Tesouro IPCA+ para proteger da inflação, ações para você aproveitar do crescimento da economia e ter uma ligação direta com o crescimento de boas empresas e a divisão de lucro das mesmas através do pagamento de dividendos, os FIIs para você receber aluguel mensal isento de imposto de renda, estoques e REITs para você ter acesso às maiores empresas do mundo ligado a uma moeda forte e se proteger contra o câmbio. Ponto. Tá claro? É só isso. É óbvio, é claro, isso daqui vai ser em proporções diferentes de acordo com o seu objetivo. Aí você não vai ter uma divisão só, mas o que você vai construir, baseado de novo na minha metodologia, na nossa metodologia do investidor de verdade, é o que a gente chama de carteira de verdade, que é esse círculo aqui, nada mais que isso, são 6 investimentos. Mateus, eu boto igualzinho cada parte? Obviamente que não. Isso daqui é uma representação, porque os percentuais em cada um desses investimentos, eles vão ser de acordo com o seu objetivo e perfil de investimento. Beleza? A gente tem uma ferramenta lá dentro da nossa plataforma para os alunos, que é exatamente para você saber cada porcentagem em cada coisa. Deixa eu até mostrar rapidamente aqui, só para vocês entenderem. Eu não fico mostrando muito, não. A gente nem tem turma aberta, tá? Então, nem faz muito sentido eu fazer alguma propaganda aqui da nossa plataforma. Mas eu vou mostrar aqui rapidamente. Aqui é a plataforma de alunos. Aí tem todas as aulas aqui na jornada. Mas eu quero mostrar nossas ferramentas aqui. Tem uma que é realidade de carteira. Então, aqui, o aluno consegue ir definindo as porcentagens, porque vai ajustando aqui e consegue ver qual seria a maior variação, qual seria a rentabilidade, com tanto de ações no Brasil, com tanto de estoques, com tanto de REITs, enfim, a gente tem uma ferramenta específica para isso, tá? É óbvio que tem uma aula explicando essa ferramenta, tá? Tem tudo muito mais robusto aqui, mas esses percentuais são extremamente importantes porque vai de acordo com o seu objetivo e com o seu perfil. Perfeito? Então, por exemplo, alguém que quer uma variação muito menor vai ter um pouco mais de renda fixa. Quem quer uma rentabilidade maior vai colocar mais renda variável, porque já vai aumentar aqui a rentabilidade média. Quem quiser mais dividendo vai colocar mais FIIs, quem estiver já na fase de usufruto, e assim por diante. A gente tem uma aula explicando como escolher cada um desses critérios aqui, mas só para você entender qual é a lógica por trás. Beleza? Não vou me aprofundar nisso aqui não, mas de novo, quando a gente for abrir turma eu falo mais da nossa plataforma, quando mais com 60 mil alunos, mas não é o objetivo aqui dessa aula. Inclusive a próxima turma, se eu não me engano, é no começo de setembro, tá? Daqui a um mêsinho está chegando aí, mas aqui não vai ter venda, não vai ter propaganda, nada disso aqui na aula para você aprender de verdade. Beleza? Então olha só, de novo, qual é o objetivo de cada coisa aqui? Que vai sendo uma proporção de acordo com o seu objetivo. Por quê? Porque, obviamente, quem já está, por exemplo, na fase de usufruto, já próximo da aposentadoria, vai ter mais FIIs. Porque já paga com uma otimização fiscal melhor. Porque todo o provento que vem dos FIIs é isento de imposto de renda. Quem está mais focado em crescimento, estou montando uma carteira para o meu filho, vai ter mais estoques e REITs, que são ativos no exterior, porque a rentabilidade média é maior no longo prazo. Mas no curto prazo, ele tem o preço aqui do câmbio. Então, no curto prazo, não vale muito a pena se você quiser montar uma carteira de muito curto prazista, você tem um volume extremamente alto de investimentos no exterior. E assim por diante. Você só precisa disso. Olha que loucura! Para absolutamente todo o seu patrimônio investido, você não precisa de nada além disso. Você não precisa de um fundo Diamond Plus Advanced, você não precisa de opções de uma criptomoeda que vai... Não. Você não precisa de nada disso. Você precisa de proteção da inflação. Parte atrelada a dólar, que é moeda forte, que tem uma correlação inversa com investimentos no Brasil. Empresas e imóveis, na sua moeda local, que são ações e FIIs, e a parte de investimentos de renda fixa para curto prazo, que é o próprio Tesouro Selic. Claríssimo? Fala para mim se você compreendeu perfeitamente, porque eu tenho um grande finale aqui para você. São 2. Tem 2 coisas para te entregar ainda. Por quê? Porque você pode olhar para isso daqui e falar o seguinte: Mateus, eu gostei muito até aqui.
Eu achei a aula aqui muito boa. A Marli mandou assim. Agora vem um ponto polêmico. Eu tava muito pouco polêmico essa aula, né? A Mari na Karate mandou: eu acrescento Bitcoin aí também. Mari, não tem problema nenhum, tá? Eu gosto de responder porque tem vezes que o pessoal manda assim. Parece que não é ao vivo, né? Então é ao vivo sim, tá? Inclusive esse barulho não é cachorro que fez aqui do lado, mexendo. Mas olha só, a Mari mandou: eu acrescentaria Bitcoin aí. Preste atenção. Aqui é o seguinte, eu sou pragmático, tá? Então, você pode acrescentar Bitcoin, pode acrescentar aqui, eu quero botar um percentual em jogo do Tigrinho, você faz o que você quiser da sua vida. Agora, eu preciso te explicar por que Bitcoin não tá aqui. E de novo, agora que está caindo 60%, agora que foi quebrada a segurança das cold wallet, que teve gente que investia em Bitcoin e perdeu absolutamente tudo porque conseguiram hackear uma das empresas mais sólidas de armazenagem de Bitcoin, e aí quem tinha essa jossa ficou a ver navios, agora é fácil falar mal. Eu falo desde lá de trás. Falo mal não, eu sou pragmático, aqui objetivamente. Por que não tem criptomoeda aqui? Por um motivo simples. Preste atenção. Lembra que eu falei de renda fixa e renda variável? Renda fixa e renda variável são investimentos. Eu coloco o dinheiro em algo que gera um fluxo de caixa, seja através de juros ou através de lucro e aluguéis, e este fluxo de caixa é dividido aos investidores. Perfeito? Esses investimentos, que são renda fixa e renda variável, têm valor intrínseco, porque tem uma geração de fluxo de caixa. Você tem algo que gera dinheiro. Se for título de renda fixa, são os juros. Se for imóvel, vem do lucro. Se for imóvel, vem do aluguel. Se for empresa, vem do lucro. Se for empresa, vem aqui de uma empresa que tem entrando matéria-prima, mão de obra, energia, vende um produto ou serviço que vale mais do que aquilo que entrou, e essa diferença gera lucro, gera algo palpável que é distribuído para você. Perfeito? Isso é investimento. Do outro lado, você tem especulação. O que é especulação? É, por exemplo, uma moeda, que é o Bitcoin. Nada mais é do que uma moeda, uma criptomoeda, né, com uma criptografia específica por trás, que é o blockchain, mas não deixa de ser algo. Preste atenção, porque, de novo, isso daqui tem um certo nível de complexidade, mas eu respeito demais a inteligência da minha audiência, me deixando à vontade para compartilhar isso daqui, e eu sei perfeitamente que vocês vão entender. Que é, uma moeda, ela não gera um valor, ela não tem lucro, porque ela não recebe um aluguel, ela não vende um produto ou serviço e nem paga juros. Então ela é simplesmente uma moeda. Logo, por ela não ter valor intrínseco, ela tem 100% do seu preço atrelado ao fruto do imaginário coletivo. Uma moeda só vale algo quando existe um consenso do imaginário coletivo de uma atribuição de valor à mesma. A partir do momento que essa percepção de um valor ou valor percebido, ele se desconstrói, aquilo passa a valer zero. Ponto. Eu estou disposto a ter parte do meu patrimônio, que eu trabalhei duro para ser gerado, ligado a algo que tem o seu valor atribuído ao fruto do imaginário coletivo? A resposta, para mim, Matheus Nogueira, é não. Se a resposta sua for sim, porque eu acredito muito na tecnologia, eu acredito que é o dinheiro do futuro, eu acredito que no futuro pássaros voarão pelo céu e o Bitcoin será a moeda oficial. Só entenda que isto é uma crença, é uma especulação. Você acredita que o imaginário coletivo futuramente vai crer que esta moeda vale mais do que vale agora. Perfeito? Bem tranquilo, né? Show de bola. Aí o cachorrinho apareceu lá atrás. Então, é bem simples você entender por que não está na carteira de verdade. De novo, vou falar uma coisa aqui que vai parecer prepotente, mas eu não tô nem aí. Eu já estudei mais em Bitcoin, eu poderia apostar uma mão aqui com vocês. Mais do que 90% da galera que fala de Bitcoin, tá? Eu realmente estudei muito sobre isso e ainda estudo tudo que sai. Não tenho absolutamente nada contra a moeda, acho tecnologia absurdamente incrível, né? Revolucionária, o blockchain em si, mas como investimento, para mim não faz sentido. Nesse sentido, da metodologia de verdade. Combinado? Só uma observação rápida. Agora a gente volta pro prumo. Vamos voltar pro prumo? Por quê? Dada a observação do Bitcoin, eu quero fazer duas coisas aqui com vocês, tá? Para a gente fechar com chave de ouro. Essas duas são:
Primeiro, obviamente, em uma única aula, eu não vou conseguir falar aqui como você selecionar os melhores de cada um desses investimentos, né? Acredito que vocês já entendam que eu não vou conseguir, por exemplo, ainda nessa aula, falar como selecionar as melhores ações, como selecionar os melhores FIIs, como selecionar os melhores investimentos no exterior e já começar a receber renda passiva em dólar. Será? E isso não dá para eu fazer numa aula, né? Então, qual é a primeira coisa que eu já vou contar aqui para vocês? Que é parte dessa carteira aqui, e talvez a mais importante dela, falando em segurança, falando em proteção de patrimônio, é investir no exterior. E essa daqui será exatamente a aula da terça-feira que vem. Como receber renda passiva em dólar. Na terça-feira que vem, ao vivo às 20 horas, mesmo horário, mesmo local, você vai sair desta aula com os 2 melhores investimentos para você começar a investir em dólar. Simples e diretamente. E dos 2, você vai escolher um deles, que é o principal, né, o mais importante de todos. Ao vivo, a gente vai passar por como investir em dólar, vamos falar de corretora para investimento no exterior, vamos falar da classe de ativos que é o melhor e de como escolher o melhor dentro dessa classe de ativos. Você vai sair dessa aula sabendo qual é o melhor investimento para você começar a investir em dólar. Já na semana que vem, para você começar a construir a carteira que eu acabei de mostrar anteriormente. Gostaram? É uma boa notícia, né? Mas não acabou porque a gente tem a segunda, agora sim para fechar com chave de ouro, que é eu quero genuinamente, de novo, a minha função da aula aqui, eu não tenho nem turma aberta, nossa turma abre só lá em setembro. Então, até lá, até a abertura de turma, minha missão é ensinar o máximo possível e fazer com que vocês coloquem em prática. Por quê? Porque eu estudei, como fala, isso aqui é uma ONG, então eu quero fazer isso só pela missão de... Não, tem um objetivo aqui, eu vou ser brutalmente sincero, tá? O meu modelo aqui funciona da seguinte forma, que é, eu ensino o máximo possível que consigo, nessa próxima de 1 hora de aula, eu entrego o máximo de ferramenta para você colocar em prática e você faz isso. E eu estudei isso a minha vida inteira, e continuo estudando a minha vida inteira, então eu confio para um caramba que essa jossa dá certo. Então, quando você coloca em prática e vê que dá certo, quando a gente abre uma turma lá na frente, você entra e faz parte dos mais de 60 mil alunos. É simples, tá? Não tem nenhuma firula. Não vou ficar falando, nossa, para mudar a educação financeira do país. Não. Meu objetivo é mudar, aí sim, a vida das pessoas que estão aqui, que acreditam em mim, que confiam em mim e que estão presentes aqui na minha aula, que são os de verdade aqui. Meu compromisso é unicamente esse. E aí, para isso, eu preciso ensinar o máximo possível e fazer vocês colocarem em prática. Certo? Por que eu tô falando tudo isso? Porque além aqui da carteira como um todo, eu vou fazer uma coisa aqui com vocês, que é a sequência para você investir, seja em renda fixa ou em renda variável, é basicamente essa daqui. Você abrir uma conta em uma corretora, transferir o dinheiro, acessar a área ali, por exemplo, do Tesouro Direto, se você for comprar o título público, como por exemplo o IPCA+, ou acessar a parte de renda variável para comprar uma ação FII, escolher o título ou a ação que deseja investir. Então, por exemplo, a gente falou aqui de IPCA+, que é um bom investimento para médio e longo prazo. Excelente investimento para você começar a montar carteira, por exemplo, e fazer a compra desse investimento. Certo? Com uma única observação. O Tesouro IPCA+, como eu disse, é de médio prazo. Ele vai variar no curto prazo, tá? Não é igual o Tesouro Selic, que fica só no positivo, bonitinho, no curto prazo. Não, ele vai variar, mas quando chegar no médio prazo, que o mínimo que tem hoje acho que é 2031, se eu não me engano, então 5 anos de médio prazo, ele vai ter rendido a inflação acumulada do período mais uma rentabilidade fixa, que na maioria esmagadora das vezes supera e muito a rentabilidade, por exemplo, do Tesouro Selic. Perfeito? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu já quero que você entre aqui e comece a ver como funciona. E se bobear, até faça aqui um primeiro investimento. Compre um Tesouro IPCA+, compre um Tesouro Selic com R$ 50 ali, com R$ 100 ali, para você ir entendendo como funciona e executando na prática. E aí, para isso, além da aula, eu vou te entregar aqui algo para a gente fechar com chave de ouro, que é um guia do seu primeiro investimento. Deixa eu compartilhar aqui com você, porque ele está aberto aqui na minha tela. Basicamente, eu preparei um guia. Aqui tem vários pontos de explicação, eu não vou passar por ele inteiro aqui, obviamente, mas mostra como
fazer o seu primeiro investimento em todas as principais corretoras. Quais são as 3 principais aqui? Que são as mais populares que eu coloquei, tá? Que é BTG e XP, que são as maiores, e o Nubank, porque é um banco muito popular também. Caso você não tenha corretora ainda, não tem problema. Matheus, você recomenda alguma? Eu não tenho ligação com absolutamente nenhuma corretora, então não tenho por que recomendar ou não recomendar absolutamente nenhuma. Mas eu tenho utilizado e tenho uma avaliação melhor dentre esses 3 do BTG. Então, os outros 2 são igualmente bons, tá? A XP, já me envolvi em várias polêmicas aí com eles, acho que vocês já sabem. Já tive alguns conflitos com os assessores da XP e com um monte de produto horrível que eles distribuíram. Quando distribuíram lá o Banco Master, quando distribuíram o COI lá da Ambipar, já quebrei o pau com eles, mas até com eles eu sou honesto e falo aqui que a plataforma é ok, você pode investir por lá sem absolutamente nenhum problema. Mas enfim, eu dou essas 3 opções e eu mostro exatamente cada passo. Onde você ir, como clicar, o que fazer, o que vai aparecer, onde marcar exatamente dessas 3 principais corretoras. Para você já conseguir agora. Simplesmente entrar, seguir um passo a passo e já entender ali como dar os primeiros passos. Tá claro? E esse material eu vou entregar para vocês por apenas 12 vezes de... Não tem custo nenhum, não. É a minha cortesia para os de verdade aqui que ficaram até o final, beleza? Claríssimo. Só que vai ter uma senha que eu já vou pedir para vocês para garantir que só quem está aqui presente consiga receber esse material aqui. Então a gente vai ter uma senha que eu vou falar agora só para vocês que estão aqui presentes pegarem essa senha. Beleza? Antes, fala para mim, por favor, se vocês gostaram dessa nossa aula de hoje. Manda para mim, por favor, se ficou extremamente claro quais são as nuances que você deve fugir da taxa Selic em relação à queda ou alta, que você precisa focar nos melhores investimentos e independente do período de tempo, e que esses melhores investimentos são a composição de uma carteira que precisa ter título atrelado à inflação, que é IPCA+, Selic para reserva, ações e FIIs, estoques e REITs, e acabou absolutamente mais nada. Tudo isso você consegue através de uma corretora de investimentos. Você tem uma corretora no Brasil e tem uma corretora no exterior. A do Brasil eu já estou entregando agora, então tá tudo lá. E você pode escolher ali essas 3 que eu mandei, mas a gente tem guia das melhores corretoras que tem mais uma carambada, tá? Qualquer uma não vai ter uma grande mudança.